Todo mundo já ouviu falar da expressão ovelha negra da família. Mas o que isso tem a ver com religião, educação e, mais precisamente, com a ideia de índole e legado? Fica aí. Ifá não é para todo mundo. Ifá é para todo aquele que precisa dele e enquanto precisa dele. Aboru Aboye, ao Zebome e ao Zaburu, de Ifá, de Ami, de Egum e de Orixá. Oromila Jana Ifá Olokun Asorodayo Eleripim Okitibiriti Umpa Ojo Ikuda Oromila Direloni. Todo mundo em algum momento, né, já observou, né, essa ideia de ovelha negra em duas situações, né? A primeira situação diz respeito àquela família toda bagunçada, né, onde um indivíduo se destaca, tá? Pelo bom comportamento, né? Por vezes, né, as pessoas chegam até declarar, né, que, olha, você nasceu na família errada, tá? E isso também acontece, né, de forma invertida, tá? Uma família completamente saudável, onde um indivíduo, né, nasce destoando disso, tá? Esse indivíduo também é considerado a ovelha negra, tá? Mas o que isso tem a ver com índole e legado? A resposta a essa questão é exatamente tudo, tá? Vamos pegar aqui o termo índole, tá? Cuja etimologia sugere algo que nasce com o indivíduo, né? É nato, ok? Mas se nasce com o indivíduo, né, significa que vem de algum lugar, né? Já vem junto com ele de algum lugar, tá? E esse lugar não é outro senão o legado, tá? A ideia, né, de se construir um bom legado, tá, na sua existência atual, tem muito a ver, né, com aquilo que você vai ser, tá, numa possível reencarnação, tá? Então, se você deixa esse mundo esclarecido, educado, tá, tendo aí a noção exata de educação, tá, você sai com um bom legado, tá? A ideia do antepassado ilustre, tá, muito expressada nos cultos de matriz africana, dignos de culto, tem a ver com isso, tá? Porque ninguém vai cultuar, né, alguém mal educado, alguém, enfim, tá, que não entendeu nada do processo, né, que é estar vivo, tá, que é ser humano, tá? Os conselhos, né, desse indivíduo, né, o suporte ou o auxílio desse indivíduo nessa situação de um péssimo legado não vai ser outro senão péssimos conselhos, tá? E aqui entra um princípio interessante que diz o seguinte: convencionou-se, tá? Convencionou-se a pensar, tá, que a morte torna alguém santo, tá? E isso não é verdade, né? Se o indivíduo é mal educado, se o indivíduo é ignorante, se o indivíduo é burro, tá, ele morre assim e permanece assim, tá? A morte não transforma esse indivíduo, né, em alguém bem educado, em alguém inteligente. Pelo contrário, tá? A coisa mantém, tá? E na próxima encarnação desse indivíduo, né, a índole dele é essa, tá? É o produto, né, desse processo chamado legado.
E a partir daqui você já começa meio que entender, né, que isso que se chama de ovelha negra, no primeiro caso, né, o indivíduo que chega numa família doente, tá? Esse indivíduo ele vem, né, com a finalidade de auxiliar essa família, tá? E ao contrário, tá, uma família já sã, estabelecida, e recebe um indivíduo, né, com uma índole ruim, tá, tem o mesmo princípio, né, só que vai inverter. É a família que vai auxiliar esse indivíduo. Bom, a partir desse momento, né, eu preciso me utilizar, né, de uma pesquisa, né, do meu irmão Edifar Marcos Arino, que fala da relação Orum-Ayê, tá? Essas indas e vindas, tá? Onde efetivamente você tem alguns estágios. Tá? O primeiro é o nosso estágio aqui, né, terreno, encarnado, aquela história toda. O indivíduo morreu, dependendo, né, de como esse indivíduo morreu, né, e isso aqui eu tenho que fazer um adendo aqui. Dependendo de como o indivíduo morreu, tá, aqui você vai encontrar a resposta exata, tá, para essa história de Orumilá enquanto orixá de destino. Tá? Lá no final eu vou falar sobre isso, tá? Mas vamos voltar. Né? Dependendo de como o indivíduo morreu, esse indivíduo ele pode passar direto por Orum, efetivamente, tá? Ou ficar num estado, num lugar mais sutil do Ayê, ok? Esperando aí, tá, a oportunidade, tá, de voltar e corrigir, tá, essa personalidade, né? Isso nos leva à seguinte conclusão. No caso 1, né, onde um indivíduo vem para a família, tá, chega numa família e é considerado uma família doente, tá, e é considerada ovelha negra, esse indivíduo muito provavelmente vem do Orum, tá, diretamente, e aqui meio que a gente já começa a entender a história do Abiaxé. Tá? E no segundo cenário, né, onde uma família sã, né, uma família saudável, recebe um indivíduo doente, né, esse indivíduo muito provavelmente vem desse espaço mais sutil do Ayê, né, um indivíduo de índole ruim. Agora vocês percebam o seguinte, tá? Essa ideia de saúde, doença, né, relacionada ao comportamento, ela é muito comum, tá? Ela é muito expressada, tá, na teologia de Ifá. Essa doença ela aparece sempre com a conotação de doença mental. Tá? E por que doença mental? Né? Se trata aí de uma questão psicológica, tá? Na falta de um termo melhor, que faz com que o indivíduo, né, seja afim, tá, dos processos de todos os processos que envolvem o egoísmo, tá? Que envolve o egoísmo e a arrogância, né? Como eu já disse aí, Orumilá marca o egoísmo como a raiz de todos os males. Tá? Então, essencialmente, né, o indivíduo doente, né, ou a família doente, né, quando eu chamo a atenção para isso aqui, eu estou chamando a atenção nesse aspecto. Tá? É doença nesse aspecto. Tá? Indivíduos ou famílias inteiras, tá? Dado ao egoísmo, ao seu sinônimo mais direto, que é a arrogância, tá? Fofoca, tá? Um senso de autoimportância exacerbado. Tá? Todo mundo se sente melhor que todo mundo. Né? Então imagina, dentro de uma família, né, onde todo mundo se sente mais importante que o outro. Né? Isso é muito complicado. Tá? E isso é completamente oposto, né, à premissa da ideia de religião, né, que tem por fim fazer esse processo de religamento, tá? E consequentemente, né, como eu já disse no vídeo anterior, a ideia de educação, tá? Que é o que vai efetivamente
tornar a religião ou essa religação possível. E são 4 os Odu, tá? Que são assim contundentes em chamar a atenção para esses processos, tá? A saber, Eros Meji, Obara Meji, Ika Meji e Irete Meji, tá? Os indivíduos nascidos, né, sob esses signos, ou que numa consulta ordinária, tá, esses signos são revelados a eles, tá, tem que prestar muita atenção nesses processos. Tá? Via de regra, dentro desses Odu, você vai encontrar ali a informação sobre arrogância, egoísmo, doença mental, e a doença mental está relacionada, né, tanto à arrogância ou egoísmo, ou, né, a completa ignorância, né, naquilo que significa ser humilde. Tá? Como eu já disse no outro vídeo, tornaram, né, o termo humilde como sinônimo de simples, pobre ou miserável. E quando isso acontece, tá, humildade, né, que é efetivamente, tá, o antídoto, tá, para a arrogância, para o egoísmo, para esse tipo de mazela mental, né, ele se torna ineficaz, né, porque ele se tornou um sinônimo. Tá? Humildade é o antônimo, é completamente o contrário, né, de egoísmo, de arrogância, etc. Tá? Quando você torna ele um sinônimo, tá, a palavra perde a função, né, e o mundo fica como a gente vê aí hoje. Bom, dito e esclarecido tudo isso, né, a gente precisa voltar lá naquela história de Orumilá enquanto orixá do destino. Não, né, porque o destino de todo mundo, como já foi falado, é morrer. Tá? Como isso vai acontecer? Quando isso vai acontecer? Em que circunstâncias isso vai acontecer? É a questão. Né? E é nesse momento que Orumilá, sabedor, né, do histórico, tá, existencial do indivíduo, né, tenta, né, e aqui o termo é esse, tenta, tá, porque Orumilá só dá conselho. Tá? Ele não pega na sua mãozinha e fala, o caminho é aquele. Não, ele fala, conselho. Tá? Você tem duas alternativas aqui, né? O que você quer e o que você precisa. Tá? Eu já te informei que o que vale é o que você precisa. E nesse caso aqui você precisa daquilo. Mas você é livre, né? Lá naquele lugar chamado livre-arbítrio, né? A encruzilhada de 3 pontas, um caminho se bifurca em 2, território de Exu. Tá? Eu preciso até fazer uma errata aqui. Eu mencionei o Odu Obê-Ogundá, né, no vídeo anterior, né, onde consta essa informação, mas o Odu correto é Ogunda Meji. Tá? Está no Ogunda Meji. Então Orumilá, ele entra nesse sentido, tá? Conhecedor do histórico existencial, tá? De tudo e todos, tá? Ele tem plena capacidade, tá, de lhe instruir, tá, nesse sentido. Ou melhor dizendo, né, informar aquilo que você efetivamente precisa. Tá? Dentro do contexto religioso, né, aquilo que você precisa, tá, o básico e elementar é saber, né, o seu orixá, tá, vindo de um nível maior para o menor, tá? É saber o seu Odu, né? Que é um signo, né? Não é uma entidade, é um signo que fundamentalmente te dá informações, tá? O seu orixá, tá? Ou seja, essa informação do seu orixá já está dentro desse Odu. Tá? Esse orixá ele precisa ser entendido como signo, né? Precisa que você observe a personalidade dele, né? Dos acertos e dos erros, né? É uma dica também preciosa, tá? No sentido de você sempre fazer as melhores escolhas, e as melhores escolhas são sempre aquelas que dizem aquilo que você precisa. Tá? Isso é Orumilá. E essa é a função de Orumilá. Tá? Essa ideia de orixá do destino, né? Sendo o destino do cara, né? Ou sendo o destino da pessoa, né? O entendimento é esse, né? Sei lá, né?
um bom emprego, alguém importante, alguém ilustre. Quando se fala em destino, quando essas pessoas, né, que têm Orumilá como orixá do destino falam, usam, se utilizam dessa expressão, elas estão pensando nisso, tá? Só que isso tudo é meio, né? Meio para um fim, tá? Isso não é o fim em essência, tá? E aqui uma outra observação, ela se faz muito necessária, tá? A ideia do legado, tá? Que é a sua índole, tá? No futuro, ela aparece com força, né? Essa instrução de Orumilá, ela vai sempre te conduzir para um melhor legado, né? Para a ideia da boa morte. Falei lá no início do vídeo, a boa morte, tá? Porque o indivíduo que faz sempre aquilo que ele precisa, não aquilo que ele quer, a tendência desse cara é morrer muito velho, tá? E como se diz por aí, né? E de maneira bem acertada, o senso comum, né, nesse momento fala de maneira muito acertada, né, é aquele indivíduo que morre dormindo. Tá? Do nada ele vai. Tá? Nenhum tipo de acidente, nenhum tipo de doença, né, que submeta ele a sofrimento, nenhum tipo nenhum tipo de morte assassinado, sabe? Nada desse tipo de morte trágica, tá? Porque isso meio que depõe, tá? Ou é uma sombra, tá? Esse tipo de morte, né, com sofrimento, trágica, etc., é um tipo de sombra, ou é um tipo de síntese, tá, do legado desse indivíduo. Ok? Bom, então é isso, espero que tenham gostado, né? Obrigado pelo seu tempo e até a próxima.